Exatamente, a gente vai começando então. Muito obrigado, Marcelo, bacana demais, prazer estar na sua cidade, sua linda cidade, nesse hotel absolutamente maravilhoso, no cassino, que é sensacional, para mais uma viagem incrível que o Sierra me proporciona aí, mais uma narração muito bacana. Muito obrigado a vocês aí, estamos à disposição sempre, e muito bacana receber esse torneio aqui em Poços, gratificante, muito gratificante mesmo. Boa sorte a todos os jogadores aí, e segue o jogo. Bacana demais, muito obrigado, Marcelo, que satisfação. E a gente vai começar aqui com a apresentação oficial dos nossos jogadores. A gente já teve a apresentação que foi super oficial, naturalmente, a gente adiantou elas aqui dos jogadores locais e a gente vai conhecer a turma de Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Grande BH, Contagem, que mais uma vez está aqui representada na nossa mesa final, começando naturalmente pelo jogador da posição de número 1. Posição de número 1, Ricardo Salgado. O Salgado tem 35 anos, ele é de Belo Horizonte, ele é empresário do ramo virtual, ele tem uma loja virtual, ele joga poker live online e a segunda televisionada dele. Ele foi 8º colocado numa etapa transmitida ainda lá nos tempos do BH News e ele tem troféu de todos os torneios do Sierra regulares. E já fez mesa final no antigo La Torre, o velho La Torre lá do Rio de Janeiro. O Murta levantou a sobrancelha aqui e falou, sério, quanto tempo que não ouvia esse nome, né? O Ricardo está no jogo desde 2007, esse troféu do La Torre foi em 2007, quer dizer, é a pré-história do pôquer, né, Renato? É a pré-história do pôquer. O Ricardo que é um torcedor fanático do Atlético, ele é o imã de televisão, né? Normalmente quando ele está no Mineirão eles gostam de filmá-lo. Sempre aparece no estádio, no meio da torcida do Atlético. Impressionante como a Globo gosta de filmá-lo ali, chorando, comemorando. Mas chegou bem, ele chegou ontem na formação da mesa final, ele ficou gigante o tempo todo, não correu raros riscos. Anteontem, o dia que ele classificou, eu sei que ele arrumou ficha ele chegou comemorando uma parada lá, Calil, que ele entra numa mão defendendo o blind de Duque 3, off, e trinca o 3 no flop, e dobra, né? Como um caminhão de ficha, né? Sai comemorando. Ainda brinquei com ele, falei, Salgado, toma vergonha, vai lá e pede desculpa pro jogador lá. Saiu comemorando a cara dele depois de dar uma parada dessa, tá louco. Não, mas ele falou, não, que isso, tô short e tal, meu big, né? Mas depois disso, a mesa que ele tava uma mesa complicada, ele segurou. São João, quando o Reinaldo acha um as e dama, depois do raise do Silbert, de parte 5, o Silbert dá o raise com parte de 5, o Reinaldo acha as e dama e dá o call, vamos ao flop. O flop é 7, 7 e 10. Exatamente, o flop ruim para o 5-5, mas um bordo dobrado que permite ele ganhar esse pote no pós-flop pela agressividade. Aí a grande vantagem dele ter sido agressor pré-flop. Sem dúvida nenhuma. Ele aposta, o Reinaldo dá call imediatamente, insta-call. O turn é 1-3, o Silbert continua à frente. O Silbert da mesa, o Reinaldo aposta 225 mil, com a boa leitura. O Zé River, um as, o Reinaldo vira a mão e o Reinaldo vai pro valor, hein? Vai pro valor, aposta 300 mil fichas, vai tentar extrair valor num pote de 1 milhão. Faz uma aposta pequenininha que talvez até o Silbert dê esse call, só porque o pote é tão grande que nas raras vezes que ele estiver correto, ele tem que estar correto uma vez a cada... Se ele estiver correto uma vez a cada 3, a jogada já é bem lucrativa. Mas o as, sem dúvida nenhuma, é uma carta muito ruim. A ação do Reinaldo ela foi jogada como se ele tivesse muito valor. Apesar dele não ter valor nenhum na jogada, ao longo dela, e achou seu valor ali no River. O Silbert vai pensando, ele vai contar o stack dele, vai ver que tem aproximadamente 1 milhão, é 30% o stack dele, esse call.
Qual difícil aí para o Silbert, eu colocaria numa situação complicada nessa reta final aqui do Serra Grand Poker Experience. Ele dá o call semanal com desgosto. O Silbert estava na frente a mão inteira, jogou praticamente a mão inteira, deu o call no tempo. Fichas, Renato. O Reinaldo puxou, foi para a terceira colocação em ficha, jogou o Silbert lá para baixo. O Silbert agora está menor que o Iago. O Fred abre um raise de 150 mil. Temos alguém anunciado. O Dudu deu um raise ali com 6 e 4, naipadinho. O Silbert acha par de dama com stack short. Anunciar o win. E temos ali na posição 9, Dr. Jackson com par de 7. Folda o par de 7 dele. Matheus com as e valete de ouros no small blind. Está com um stack ali de 1.600.000 fichas. Deu a tancada padrão ali. Matheus tem futebol para escapar dessa parada aí, hein, Renato? Mostrou que tem jogo, quer dizer, o As Valete está muito dominado em diversas situações. E no Blind 40, se a gente ainda está no Blind 40, olha, ele anunciou o win. Ele não escapou, anunciou o all-in, quando o Reinaldo também tem par. Quando eu sou informado aqui que estamos na capa do maior portal de Minas Gerais, o AI, através do Cartas à Mesa, vamos ao flop. Dama-dama contra As e Valete do Silbert. O flop é Rei 9 e 4. O Dama-dama continua à frente, uma carta de ouro no flop. O turn é um Rei. E vamos ao River. O River é 1-10. Silbert dobra suas fichas, puxa um belíssimo pote. E o Matheus acaba tomando uma fatiada representativa aí do seu stack. O Matheus perdeu muita ficha nessa mão. Manda uma fatiada representativa no seu stack. O Matheus que vem apresentando um jogo muito bom. Agora, o Silbert começou o dia jogando bem com o baralho castigando ele, né? Principalmente aquela mão que o As bateu ali do Reinaldo. O baralho agora faz um pouquinho de justiça, coisa que raramente acontece. De justiça, o baralho não injustiças a curto prazo é o que o baralho mais gosta de fazer. Quando o Eider vai... Sem dúvida nenhuma. Aí o Matheus vai ali para 20 Big Blinds. Nossa. Em dezembro a gente vai ter em Belo Horizonte o 888 Live. Evento que vai acontecer no Mineirão, maior palco esportivo do estado, com a premiação garantida em R$500 mil, R$500 mil de premiação garantida, com um buy-in de R$490. O evento vai acontecer entre os dias 10 e 15 de dezembro. E vai estar lá os embaixadores do 888, Bruno Foster, Bruno Kawauchi, que já participou dessa transmissão com a gente. Sem dúvida, já fez a transmissão, jogaram também o 300k garantido ano passado, quando a gente tem all-in anunciado na mesa da TV, e é do filhão, hein? É do filhão Eider Fonseca, anuncia all-in de 340 mil fichas, e temos all-in call na mesa da TV. O Eider está dominado pelo Dama 9 contra Dama 10. Vamos ao flop. O flop é 9, Rei e As. Ele acaba acertando um 9, que é um de seus altos. Um As no turno. E uma coisa que eu não tenho a menor dúvida é que todos os jogadores torcem
parceiro short stack, porque tirar a ficha da mão da mesa, que é quem está jogando tudo, não tem jeito da turma achar ruim, né, Marcelo? É verdade, né? E o filhão aqui da região, né, tem que torcer para ele aí, né? Na Dama Nova, acho que já lá no Big, já não tem muita coisa para fazer, encontrou uma Dama Nova de espada e foi tudo. E acabou encontrando 9 puxando. A gente sabe que o grosso do dinheiro do torneio, ele está no topo, ele está no top 3, e o jogador tem que jogar mirando isso mesmo. O Reinaldo anunciou um raise ali para 130 mil fichas. Calil, eu fiquei com uma dúvida agora. Você falou em que ocasião que o Roberto ganhou o ticket dele? Porque ele cravou o circuito Master. Perdão, tá certíssimo. Ele Essa cravou premiação, o circuito Master. A premiação ela veio dessa cravada no circuito Master, tem razão. Veio da cravada, ele puxou aí R$7 mil do ranking, mais essa vaga, porque o resto do pessoal, segundo e terceiro, puxaram entrada para um torneio de 100k, o Sunday Challenge do 888, Major 888 Poker 100k Sunday Challenge, e quarto e quinto colocado puxaram entradas para um torneio de 20k do 888 também. Quando a gente tem uma ação grande ali na mesa, o Reinaldo vai apostando ali com o seu top pair. E toma all-in insta-call. O Matheus estava com o stack short, ele anunciou o all-in ali, com as duas pontas, na verdade. As pontas de copas não atendem, na realidade, porque o jogador Reinaldo tem o flush draw em copas. Nosso dealer Pedro vai bater o River aí. E o River é um 3 de 8. Nosso representante de Ribeirão Preto está eliminado da mesa final. E, engraçado aí que o Reinaldo aí, né, ele resolve dar um check, né, ele dá o check no flop, behind, e no turn força o Matheus a fazer esse chove aí, 2 pontas, e tem valor ali, vai dar o call quase rei. Bem puxado aí, parabéns também pro Matheus aí. E o Iago tinha acertado a dama. A dama. Foi e aí o Iago toma uma grande fatiada. Isso, e o Iago que chegou grande nessa mesa aí. Chegou. Mas poderia ter chegado como chip leader isolado. Quando a gente vai recebendo aqui na nossa sala de transmissão, ninguém menos do que Matheus Martucci, de 22 anos, de Ribeirão Preto. Ele que é estudante de Direito. Matheus, um poker muito sólido que se apresentou aqui. O baralho castigou um tanto ali, mas não perdeu o spot, né? Aquele rei valete de pausa ali, que era um spot perfeito, você mandou tudo para o centro e acabou chovando ali nas duas pontas, encontra o parceiro de asa e rei. Um cheque maldoso dele ali, né? Verdade. Foi a mão que eu perdi, que me castigou mesmo, foi aquele dama-dama, né? Eu com a esvala no botão. E o Silbet, ele estava com dama-dama. Com dama-dama, sim. Ele estava com 600 mil fichas. E eu no botão, com a esvala. Ele chovou, eu chovei por cima. Ele apresenta o dama-dama. E você tem asa e valete, exatamente. Quando a gente vai tendo um paradão, vou interromper um pouquinho o Matheus, a gente vai voltar a falar com ele aqui. Mas a gente tem uma mão que a gente tem o Silbert trincado em 5 e o Reinaldo acertou o top pair ali com um running flush ali. E olha, foi só falar do running flush que já mostra aquele 2 de 8. E aí o Silbert acaba dando o River de graça para o adversário. Trincado, mostrou que não está com medo de nada. E a ação está com o Silbert no pote que já tem 1,2 milhões de fichas. Difícil o Reinaldo foldar isso aí. O Silbert está pensando de quanto que vai ser a aposta. Eu acho que ele a gente sabendo que o adversário tem um top pair ali, fica mais fácil, mas a mão como foi julgada, a ação como ela foi julgada, esse check turn aí, tem grande chance do Silbert tomar um call ali de curiosidade, despertar a curiosidade do Reinaldo, né, Marcelo? Eu gostei muito da linha de jogo do Silbert aí, ele aposta o flop porque ele vê que está no range esse rei do adversário, é o que acontece, né? Tu quer aquele check de trinca, então muito bem betado aí,
esse flop aí. E agora, com certeza, vai achar o call quando betar o River. Exatamente, e o que eu penso é que o Silbert vai apostar mais uma aposta mais próxima do valor total do pote ali, porque a mão que dá call, depois da ação como ela foi feita, a mão que dá call numa aposta grande é a mesma que dá call numa mão pequena. Difícil o Reinaldo escapar disso aí. Reinaldo que tem apresentado um jogo muito bom também, muito sólido. Silvio está pensando ali, contando o seu stack. E aposta um caminhão de ficha, 700 mil fichas, exatamente num pote de 1.200. Quer dizer, apostou mais para o tamanho do pote. E eu gosto muito dessa aposta do Silbert, acho que ele apostou muito bem, acho que ele toma call de muito rei aí nessa mão. Coloca o adversário numa situação extremamente desconfortável, o adversário que é atualmente o chip leader da mesa. Call. Anuncia call, muito bem julgado pelo Silbert. O Silbert puxa um paradão, apresenta a sua trinca, aí o adversário ainda ficou em flash draw no River, e Silbert puxa uma grande parada que coloca ele aí em muito boa posição. A gente ia conversando com o Matheus Martucci, de 22 anos de Ribeirão Preto, e Matheus, você mostrou que Ribeirão é terra de jogo mesmo, que turma boa de jogo, aquela turma, o Bruno, pessoal do LOL, do Ribeirão Poker Tour, um pessoal muito bacana, que me recebeu com muito carinho quando eu estive lá, e a turma lá gosta, né? Bicho, o pessoal lá em Ribeirão joga bastante. Tem um RPT, aglomera bastante gente do interior, o Bruno lá do LOL, o pessoal gosta bastante do poker. Bacana demais. Aí a gente chega na segunda colocação. Segunda colocação, temos aí R$14 mil redondinho. E a primeira colocação, o grande campeão do Sierra Poker Experience, transmitido pelo Poker Show, vai levar para casa. Vamos, a primeira colocação, ou como diz o pessoal, né? Na tampa, o cara está puxando R$20 mil, que, levando-se em consideração o field premiado, R$20 mil é vamos pôr assim, o valor grande possível, para você poder premiar todo mundo de uma maneira justa, distribuir bem a premiação, e R$20 mil com um buy-in de R$190, de você não pode reais. falar que é um mau prêmio, né, cara? Isso, sem dúvida. Você está brincando. Torneio. Belíssimo prêmio. Belíssimo prêmio. E a gente teve uma ação aí de pré-flop com o Eduardo com Asi Valete, o Ricardo Salgado com Asi 9. O Salgado acerta na tampa, ele já acerta o 9. E ele continua na frente da mão até o River. E ele vai para tentar extrair. 225 mil é a aposta dele. O Ricardo apostou 225 mil. Vamos ver se o Dudu vai tentar dar esse hero call de As High, ou se ele vai conseguir ter a leitura de que ele está perdendo a mão e foldar. Eduardo fold, Ricardo puxa o pote. Ele que flopou o top pair, estava dominado, acabou passando na frente. O Dudu viu seu stack aí perdendo uma quantidade significativa, perdeu 1,5 milhão de fichas do começo do dia até agora, e deu uma segurada no jogo, como o Marcelo bem disse aqui. O Dudu deu uma bela pisada no freio, o Silbert está gigante e o Jackson está subindo igual a um foguete. O Eider está ali com 9 Big Blinds, ele não vai poder sentar muito tempo nas fichas, vai ter que se movimentar para tentar agregar fichas aí no seu stack. E a gente vai vendo aí o VPIP, que é colocar dinheiro no pote voluntariamente. Quantas vezes os jogadores colocaram dinheiro voluntariamente no pote? Sem dúvida, o Marcelo está aqui comentando que o Dudu estava com o PFR para flop raise gigante, estava descendo o braço, agora ele já deu uma segurada.
Ele segurou, inclusive, porque as fichas caíram nas mãos que ele não queria, né? Mão de grandes jogadores. O Silbert está com um stack bem saudável. O jogador à esquerda dele também está com um stack muito bom, que é o Anderson, que é o Reinaldo, perdão, Reinaldo Oliveira, de 44 anos, jogador de São João del Rei. Vou passar aqui o microfone. Marcelo vai fazer o comentário aqui a respeito do jogador local, o Dr. Jackson, oftalmologista. O Dr. Jackson aí já, eu acho que conseguiu preservar sua imagem bastante na mesa, né? Conseguiu fazer a manutenção do stack, crescer um pouco em ficha no torneio. Eu acho que se agora ele começar a fazer uma tribet light de posição, né, começar a ter um pouco mais de ação na mesa, eu acho que ele sobe mais a stack, depois ele faz a manutenção novamente e tudo pode acontecer aí. Isso, eu chamei de jogador local. O local, no caso, ele é de São João da Boa Vista. E ele que tem 47 anos, é oftalmologista. A gente fala local, jogador da região, que a turma aqui com certeza absoluta se conhece, né? Sim, o pessoal de São João ali da AK Poker Club ali, pessoal muito bacana, uma comunidade grande do poker aqui na região. Olha aí, temos o all-in anunciado aí na mesa da TV. E eu acho que aí não tem escape. O Eider anuncia all-in também, e o Reinaldo da Fold, temos all-in call na mesa da TV. Tá dominado até no flush, como bem ressaltou aqui o Marcelo, 9-9 contra 8-8, 6-3-3 não ajuda em nada. O Eider, um valete de copas é o turn, e no River uma dama de copas. Temos mais um jogador eliminado, Eider, o conhecido aqui da região como Filhão. Ele que joga com o filho é um dos grandes jogadores aqui da região. O Eider chegou aí na mesa final, fez um belíssimo torneio e acaba sendo eliminado na 7ª colocação. Meus parabéns aí ao jogador Eider. Eu vou pedir aqui para o pessoal da produção ir lá buscar o Eider para a gente poder falar com ele e trazer ele aqui para dar uma palavrinha com a gente. Sempre bom ter jogador da região chegando. A gente teve 2 grandes representantes, agora ainda temos um representante, que é o Dr. Jackson. Não sei não. A aposta é o seguinte, nós apostamos um valor no campeão do Mineirão, porque ele falou, o Mineirão é nosso, o Mineirão é o estádio do Cruzeiro, o campo seus é o Horto. Eu falei, mas toda vez que o Atlético vai lá para o Mineirão, a gente vai lá para festejar, ganhamos diversos títulos lá. Então a aposta foi a seguinte, se o jogador que ganhar torcer para o Galo, eu ganho a aposta. Se o jogador que for o campeão do Mineirão torcer para o Cruzeiro, o Renato ganha a aposta. Se o jogador torcer para qualquer outro time, eu ganho a aposta. Não, brincando, ninguém ganha. Quem dera. Se for um flamenguista, corintiano, palmeirense, botafoguense, torcedor da Caldense, da gloriosa Caldense, gigante do interior mineiro, for campeão, aí a aposta está morta, morreu a aposta, e a única coisa é o seguinte, simpatia não vale, assim. Não, eu torço para o São Paulo, porque eu sou de São Paulo, mas aqui eu gosto do Galo, eu gosto do Cruzeiro, a aposta não vale, ela só vai valer o seguinte, é o primeiro time do grande campeão do torneio, e acho que ficou boa a aposta, né, Renato? A gente chegou à conclusão que o field mineiro é bem dividido, você tem muito jogador bom cruzeirense, muito jogador bom atleticano e, inclusive, o Calil me propôs, se você quiser eu troco também, eu pego o cruzeirense, você pega o atleticano. Que... Eu acho que a aposta é tão equilibrada o seguinte, que absolutamente, tá tão justa a aposta de que qualquer lado é válida a aposta, tá tranquilo. A gente para pensar, o Ganso é cruzeirense, mas o Sani é atleticano, aí o Fábio Issa é cruzeirense, o João Simão é atleticano, o Caiafe é atleticano. É bem equilibrado ali o field, sem dúvida nenhuma. Você falou o nome de 2 cruzeirenses aí, 18... O Dudu é cruzeirense, o Eduardo é cruzeirense. Você falou o nome de 2 cruzeirenses e 18 atleticanos aí, mas tudo bem. Pois é, temos ali novamente o leve ali entre o Dudu e o Silbert. Olha aí, com 1.025.000 fichas, é a aposta do Eduardo. E fica ruim para o Silvert dar esse call aí. Com um par de valete, um as no bordo.
Mas o Eduardo já subiu com o 7 high e o Silver já deu call com as high na parada. Sem dúvida nenhuma. E a aposta do Eduardo, ele faz a aposta do tamanho do pote inteiro. O Silvert tem que ter uma leitura muito específica de que o Eduardo tá perdendo a mão, de que esse par de valete é bom para dar um call. Porque passar 1 milhão de fichas para o jogador que é o mais agressivo da mesa nunca vai ser... nunca é bom, né? Você está ali pensando. O Eduardo mostrou que não tem dó de ficha. $1.025.000 é a aposta do Eduardo. O Silver balança a cabeça, conta as fichas. Ali é aquela hora que o jogador dá aquela contada, se eu pago e perco, o que sobra? Exatamente. Não, mas mais do que isso, né, Renato? Ele tem que pensar o seguinte, ele estaria perdendo essas fichas para um jogador que vai dar muito trabalho. O que vai acontecer depois comigo aqui, né? Ele no botão e eu no Exatamente, exatamente. Mas bem que com uma grande vantagem, né? O Silvert está em posição com relação ao Eduardo. Que parada gigantesca, um pote muito grande. Essa aí é o call que, se ele dá o call, é a mão do torneio, né? Para ele. Sem dúvida nenhuma. E para o pessoal que fica com curiosidade, é uma mão desse tipo aí que demonstra que o pôquer é um esporte de habilidade, né? Sem dúvida nenhuma. O Eduardo tem absolutamente nada. Sem dúvida nenhuma. Para pensar na vida ali. Exatamente. Exatamente. O Silvert, mostrando o bom jogador que ele é, tá lá tancando assim, pensando quantas vezes ele... Olha, na verdade o Eduardo apostou 1 milhão no pote 2. Né? O pote foi para 2 milhões. Quer dizer, o Silvert tem que botar 1 milhão. E ele deu call. Nice call do Silvert. Que sensacional! Que sensacional! Que coisa rara! Que reação rara numa mesa de pôquer. O Silvert pensou, jogou a ficha no meio, deu o call. Aí o Dudu mostrou o 7 high que ele tinha ali na mão, o blefe completo. O Itororô falou, não, velho, aí você tá apelando, pô. Faz isso comigo, não. Você não faz isso comigo, não, você me mata do coração. Reta final do torneio, são 6 jogadores aí na reta final e você pode acessar o nosso site através do pokershow.tv.br, clicar na aba ao vivo e falar aqui com a equipe de transmissão do Poker Show. A gente aguarda a sua mensagem, conta pra gente aqui para quem que você está torcendo. Audiência bacana desse torneio espetacular que aconteceu aqui em Poços de Caldas. Essa belíssima cidade de Poços de Caldas, o belíssimo Hotel Palace que nos recebeu muito bem. E temos all-in anunciado de novo. Iago anuncia outro all-in. Esse segundo all-in que costuma mostrar mais força, apesar dele não estar tão mais forte assim, né, Marcelo? Pois é, né? Mas 2 all-ins assim consecutivos, mostra muita força e acaba restringindo muito o range de call dos parceiros aí, né? Acho que até o mais vala aí acaba sendo foldado. Mas percebemos aí que o Iago já vem soltando o braço, né? Qualquer asa aí já vai tudo pra tela, filho. Exatamente, não. E 2 spots muito bons, quer dizer, chegou o gap ali, a frase do Porco Espinho era a seguinte, Deus me dê gap porque coragem eu tenho. E o Iago mostrou exatamente isso. Mandando um abraço aqui para Ana Luísa Lima. Vamos, Salgamito, é para cravar. Dudu, Iago e Silbert também estará em boas mãos. Traz para BH, Robério aqui, vulgo Zidane. Valeu, Calil. Um beijo para Ana Luísa, que está aqui acompanhando a nossa transmissão. Matheus Augusto,
mandando um abraço, está torcendo aqui para o Silbert. O Guilherme Santos torcendo por Reinaldo Oliveira. Eduardo Freitas, de São João da Boa Vista, está aqui também acompanhando. Um abraço para todo mundo, ótimo evento, principalmente para o amigo Marcelão. Sensacional é a audiência do Poker Show aqui, todo mundo acompanhando esse torneio espetacular que está acontecendo aqui na cidade de Poços de Caldas. Eduardo deu raise para 160 mil fichas. O Iago dá o raise. Esse raise do Iago mostra uma força depois de 2 shows seguidos, que fica ruim para o Eduardo dar call, hein? Especialmente fora de posição. O Eduardo folda e puxa. Olha como é que o Iago percebeu a nuance do move ali do Eduardo. Ele falou, não, ele está dando raise toda a mão. Se eu der o all-in, ele vai me dar o call. Ele sabe que eu sei, né? Que aí esse é o level. Na verdade é o seguinte, o jogador, quando ele começa, ele só pensa nas cartas dele. Num segundo momento, ele começa a pensar na carta dele e na carta do adversário. Num terceiro momento, ele pensa na carta dele, na carta do adversário e no que o adversário pensa que ele tem. Olha aí, quando o Eduardo acha as e valete, 160 mil é a aposta dele. Iago fold, Silbert com a ação, fold, Jackson com a ação, fold, Salgado deu call e o Reinaldo deu fold. O Ricardo defendeu esse 10 e 9 aí fora de posição. Eu não gosto muito da defesa, nem com o raise vindo do Eduardo, porque ele facilita demais, aliás, principalmente com o raise vindo do Eduardo, porque ele facilita demais a vida do Eduardo. O flop bate as 10 e 4, os dois jogadores dão mesa. 8. Não ajuda em nada o Ricardo. O Eduardo continua bem à frente na mão. O Salgado dá a segunda mesa consecutiva. O Eduardo já leva a mão as fichas ali para fazer sua aposta. 190 mil fichas. E toma insta-call. O Salgado não acredita que o Eduardo tem o as. E vamos ao river. O river é um rei. Eduardo continua à frente. O Salgado deu mesa. O insta-call ali poderia sim ser um flush draw, especialmente porque o flop foi em check-check. Ele aposta 350 mil e toma call do Ricardo Salgado. O Salgado não acreditou que o Eduardo tinha o valete, nem acreditou na possibilidade do rei, não acreditou na possibilidade de flush de sequência máxima que poderia ter na mesa. Todas as mãos que estão na gama de reis do Dudu, se bem que a gama de reis do Dudu ela vai de 7-2 a par de as. Isso não é surpresa nenhuma. O Eduardo puxa um paradão e assume a segunda posição, hein? E o Reinaldo Oliveira, de 44 anos de idade, de São João del Rei, à direita da sua tela aí, o jogador da posição de número 3, ao lado do Eduardo, eles deram uma diminuída, né? Eles estão vendo os 4 jogadores mais novos. É muito típico isso, na verdade, no pôquer, né? Quer dizer, a gente tem os 2 jogadores mais velhos da mesa, que são o Jackson 7, que tem 47 anos de idade, ele que é de São João da Boa Vista, e o Reinaldo Oliveira, que tem 44 anos de idade, que é de São João del Rei. O que acontece? Fora eles está o Salgado, que tem 35, o Eduardo fez 21 há 2 dias, o Iago tem 22. Eu termino o raciocínio daqui a pouco, porque temos o all-in anunciado. O Silbert deu raise. All-in call. O Silbert tem par de 6 e Reinaldo tem as e 10. Vamos ao flop. Dealer Pedro vai virar o flop aí. Flop 5, 8 e 4. O par de 6 continua à frente. Ele pede o 7 ali, porque já resolveria a parada. Outros 5 não muda em nada a situação do Reinaldo. E vamos ao river. O river é 1-2. Silbert puxa um paradão.
e acaba eliminando o jogador Reinaldo. Só para terminar o raciocínio, eu ia dizendo o seguinte: a gente tem então o Silbert de 27 anos, o Eduardo de 21, o Iago de 22 e o Salgado de 35. Então o que aconteceu? Os 4 jogadores mais novos estão descendo o braço da mesa. Ao fundo a gente viu ali uma celebridade do poker mineiro, Pedro Savassi, que invadiu ali a câmera para cumprimentar o jogador. Renato Pescara de poucos amigos aqui do meu lado. E Ricardo Salgado com par de rei de small blind. Temos all-in anunciado e call. Rei contra As e 7. Ricardo está na frente aí com boa possibilidade de dobrar suas fichas. O flop é 8 valete 6. O turn é um 9 de espadas. E o river é um 6. Salgado dobra suas fichas, dá uma gigante fatiada no Eduardo. E machuca o Eduardo aí. O stack dele, ele perde aí 1,2 milhões de fichas só nessa última aposta. Não, na verdade foi um all-in pré-flop, perdão. Ele perde 1,2 milhões de fichas do stack dele. E nice, bela mão aí do Ricardo. Quando vai chegando aqui o Flávio é diretor aqui do hotel, um dos gerentes do hotel e dos proprietários aqui da concessão desse hotel maravilhoso. Flávio, eu queria que você falasse um pouco, porque além de ter sido tão bem recebido aqui, ainda tem um detalhe curioso, que é o seguinte: vocês 3, você e os 2 primos, jogaram o torneio e passaram bem todos pro dia 2. Que é esporte, igual você está falando, exatamente. Uma modalidade nova, que é o poker, né? Então, a gente já havia pensado nisso bem lá atrás. Eu já tinha ido até atrás de BSOP, para falar a verdade. Mas, quando a gente ficou sabendo desse que tinha aqui em Minas... Interrompendo o Flávio aqui, como temos all-in call, é um coin flip clássico aí. Eduardo Silva tem As e 10, o Silbert tem 6-6, batem 2 espadas no flop. Turn é 1-10, o Eduardo passa muito à frente do Silbert. E o river é 1-4, Eduardo dobra suas fichas, melhora muito a sua condição no torneio. Dudu já tinha, deu all-in de 1,5 milhão de fichas, vai passar para 3,2 milhões de fichas. É um belo pote aí, um coin flip clássico, que se o Silbert elimina o Eduardo, ele estaria em grandes condições de matar a mesa final, porque ele estaria com um stack gigantesco. E Eduardo dobra as suas fichas. Flávio, e antes de eu te interromper, cara, que graça a cidade, hein? A praça aqui na frente é bacana demais, tem festa, tem o coreto, tem banda todo dia na praça. E para a turma que foi para a noite, que todo mundo saiu feliz, falando bem, a recepção da população, impressionante, muito bacana a cidade de Poços, né? Poços é essa festa aí, né? Cidade turística é desse jeito. Então, quem conhece sabe, quem não conhece viu. Vocês, eu acho que alguns aí faziam muitos anos que não vinham para cá, né? Então, igual o outro dias, né? O jogo de poker é jogo de jogadores, né? Não é jogo de cartas. Então, quer dizer, o Dudu aí jogou extremamente agressivo essa mão, par de 2. Gosto muito dessa linha. Te interrompendo aqui, Iago deu raise all-in, Jackson deu all-in por cima com 200 mil fichas a mais. As e dama contra As e 10, As e dama é do Jackson. Vamos ao flop. Flop é 10, valete e 4. O Iago acerta seu 10. 3 de paus é o turn. E 2 é o river. O Jackson termina com 200 mil fichas. O Bruno tá mandando mensagem aqui falando que está na torcida pelo Dr. Jackson, que é um cara gente boa demais. Fala pro Sapo que no ranking do BSOP Million já tem dono. Ele vai ter que se contentar com o 2º lugar. Abraço a todos, ótima transmissão, é a mensagem do Bruno.
E quando o Dr. Jackson acaba tomando aqui uma paulada gigante no seu stack, ele estava dominando o jogador Iago, deu um call perfeito, quer dizer, deu o call estando na frente, o Iago acerta o 10 no flop, o Jackson fica para flush draw no turn, uma dama ainda salvaria, qualquer rei o salvaria também, mas nada bate para ajudar ele, e o Jackson acaba sobrando com 2 blinds, 195 mil fichas, são quase 2 blinds, realmente ficou muito apertada a situação do Jackson, mas não tem, é o showdown dos sonhos, né? Tudo que ele queria, na verdade, era ver um As e 10, é aquilo que a gente brinca, não, o As e 10 eu queria ver, eu só não queria que batesse o 10, né? Realmente, não tem como ele ficar satisfeito com o resultado da mão. A gente vai, agora são 5 jogadores restantes, a gente sabe que o primeiro grande campeão vai levar para casa mais de 20 mil reais, mas quanto que leva o próximo jogador, Renato? Olha, vamos pela ordem aqui, o próximo está puxando R$ 5.500, quarto colocado, e a bolha do troféu, né, 7.300, aqui a gente chega no three-handed, o terceiro colocado, R$ 9.900. Segundo colocado, R$ 14.000. E o primeiro, R$ 20.080. É o dinheiro do jogo. E temos all-in anunciado. All-in anunciado do Jackson. É de 170 mil all-in dele. O Eduardo dá call. O Iago naturalmente deve dar fold no 7-2 dele. O Iago deu call, na verdade é jogo para 4, hein? Jogo para 4. O Jackson está dominado tanto pelo Silbert quanto pelo Eduardo. O Silbert acerta o 8 dele. Exatamente, todo mundo acertou. E aí os dois fazem 2 pares, mas o Silbert está muito à frente ali. O Jackson precisaria de um milagre, que é o último 6. Um 8 no river. O Silbert faz o full. E o Silbert apresenta seu full house. E o jogador Jackson está eliminado. Ele que foi o 5º colocado no nosso torneio. Jackson apresentou um poker muito sólido. E chegou nessa mesa final aí, fez bonito. Acabou apanhando do baralho. Realmente o baralho foi maldoso com o Dr. Jackson 7, o oftalmologista de São João da Boa Vista, de 47 anos de idade, que joga ao vivo lá, um jogador que, como ele bem disse, só joga uma vez por semana ali, joga sempre em São João, nos torneios de São João. Tem muitos resultados lá, sem dúvida nenhuma, e acaba sendo eliminado. GG Jackson, parabéns. Olha aí, quando o Silbert acha valete ali do TG. E call do Iago, hein? Silbert deu reis de valete. Jogador da posição 6, que é o Iago, deu call. Rei 4 e 3. Silbert aposta. Iago com a ação. R$625 mil é o raise do Iago. Olha aí, o Silbert está com o radar muito bem ligado. O Silbert deu 2 calls surreais no Eduardo. Pegou ele com a mão no pote de biscoito, né? Pegou ele roubando o biscoito no pote 2 vezes e agora deu um belo call aí no Iago. Os dois deram check aí nesse turn. E vamos ao river. O river é um valete. E o Iago está com a ação, acho que o Iago aposta isso aí, porque a única chance, ele sabe que é a grande chance que ele tem de ganhar esse pote, e vai pegar o Silbert, vai tomar no mínimo um call, se não tomar a volta, hein, Marcelo?
É difícil a situação aí, viu? Mas eu acho que não larga não, viu? Esse vala-vala aí tá muito forte aí pra dar o call. Acho que o Silbert pode muito bem voltar um all-in aí. Não que ele vai conseguir extrair mais nem um centavo do adversário. O Iago estava realmente num blefe totalmente seco, ele anuncia all-in. E antes da ficha de all-in cair na frente dele, as cartas do Iago já estavam jogadas no muque. Silbert acaba puxando mais um pote gigantesco que o coloca numa posição numa posição muito boa aí para fazer o heads up desse torneio, hein? 8,1 milhões de fichas, tem mais da metade das fichas do torneio e tem mais de 2 vezes as fichas do segundo colocado. O Iago agora é nosso short, está com 13 blinds, tentou roubar agora essa mão do Silbert e acabou tomando all-in. Sem dúvida nenhuma, os amigos Nicolau Villa-Lobos, Bruno Kawauchi e Bruno Foster, nosso mesa finalista, nosso November 9, vão estar todos lá. O Kawauchi já me deu prazer aqui de participar de um poker show, fazendo a narração do Caio Pimenta no 300k garantido do ano passado. Vamos ver quem que a gente consegue trazer dessa vez. A turma é sensacional. E parabéns aí ao 888, que é parceiro do Poker Show e parceiro do Sierra, por mais esse torneio espetacular. Muito bem definiu o Renato. É realmente um divisor de águas. Realmente um divisor de águas para a cidade de Belo Horizonte. O torneio vai acontecer entre os dias 10 e 15 de dezembro, então dá para dar aquela engordada no presente de Natal, porque com 500 mil garantidos, 100k vai ser o mínimo que o campeão vai levar, com toda certeza, né, Renato? Difícil, que não tem nem como, quer dizer, 20% da premiação normalmente é isso aí. Os torneios do Sierra costumam bater bem os garantidos quando esses grandes torneios, mas mesmo que ele encoste só no garantido, quer dizer, a gente está falando aí tranquilamente 100 mil reais para o campeão, que não é brincadeira, isso melhora qualquer Natal do mundo. Né? Com certeza, Calil, 100 mil é uma senhora premiação. Sem dúvida nenhuma, tem tudo para estourar, e a gente vai lembrando o jogador que está aí em casa assistindo que dá tempo de correr para o Sierra. Essa semana é semana 10 do Sierra, então fica cheio de torneios especiais. Renato, fala um pouquinho da semana 10 que está acontecendo agora, quer dizer, ela começou ontem e ela vai até dia 18 de outubro. Pois é, ela começou hoje, né? Segunda, hoje, começou na segunda. Hoje nós tivemos o Win the Button. Não, peraí. Tivemos à tarde o satélite para o Bega Nuts. Isso. O satélite Bega Nuts 50k. E agora, na parte da noite, o Win the Button, com premiação garantida em 10 mil. E a semana 10 é bem isso. Temos ali o Iago na ressação aí, Calil. Olha aí, o Iago anuncia all-in e vai tomar o call do Silbert, com toda certeza. O Iago anuncia all-in de 1,7 milhões de fichas. O Silbert anuncia all-in para frente, o Ricardo Salgado da Fold. E podemos ter a nossa quarta eliminação. Pode ser definida agora o bolha do troféu, hein? Silbert tem par de 10, está à frente. Vamos ao flop. O flop é rei, 7 e 3. O Iago tem o as em espadas, que ajuda muito a ele. A dama de paus é o turn. E vamos ao river. O river é 1-10. GG. Iago está eliminado. Silbert puxa mais um pote. E Silbert puxa mais um pote, puxa um paradão gigantesco e se coloca em posição muito boa para ser o Pussi, para fazer esse heads up aí do torneio e, por que não, para ser o grande campeão.
Olha aí. E temos o all-in call. O Silbert empurrou dama 9. O Ricardo Salgado deu call de as e 2. Ricardo está na frente com a boa possibilidade aí de dobrar as suas fichas, mas o Silbert tem lá tinha seus 48%, agora tem 32% de chance na mão. Abre um flush draw com broca para ele. E vamos ao River. O River, um 3 de espadas. Ricardo Salgado está eliminado. GG Salgado. Temos eliminado o nosso terceiro colocado e temos definidos o nosso heads up final aqui do torneio Grand Poker Sierra Experience Poços de Caldas. Silbert é o chip leader isolado, 11 milhões de fichas. E Eduardo Silva, 3,4 milhões de fichas. Ó, o Dudu já foi lá para a câmera, correu para a câmera e mandou recado. Olha aí, hein? Olha aí que podemos ter ação gigante. Eduardo deu call. Silbert tem par de 3. All in call. All in call na mesa final do Sierra Poker Experience. As e 9 contra 3 e 3. Silbert está à frente. Vamos ao flop. Flop rei 9 e 6. Eduardo acerta seu 9. Tem grandes chances aí de dobrar suas fichas. Um 4 é o turn. E vamos ao River. O River é uma dama. Tá explicado para Carolina. As e 9 contra 3 e 3 é um coin flip, né, Renatão? É exatamente a definição de coin flip. E é isso aí. O Eduardo dobra suas fichas, quer dizer, ele vai para mais de 6 milhões, vai para quase 7 milhões aí. E o Silbert, que estava com 10 milhões de fichas aproximadamente, estava com mais de 10 milhões de fichas aí, quer dizer, já aproxima bem os dois jogadores, né? 6 para 9. Estava com 12 aqui, o Renato está muito bem me corrigindo aqui. Silvestre tem 8,1 milhões de fichas e o Eduardo tem quase 7 milhões de fichas. Foi uma bela equilibrada aí nesse heads up. Teve acordo, Renato? Não teve acordo e tivemos a negativa aqui do nosso diretor. Eles estão julgando pela grana toda. Silvestre dá um call de 9,7, Eduardo tem 6 e 3. Silbert acerta o 9 no flop. Eduardo acerta o 3 no turn. Silbert trinca o flop. Trinca o 9 no river. Então já tivemos aí a notícia de um acordo feito, Renato. Os jogadores preservaram os 10% da soma do primeiro com o segundo colocado, que são mais de 30 mil reais, aproximadamente 35 mil reais. Então 3.500 eles preservaram e dividiram o resto por igual. Os stacks estão muito aproximados. 15.340 para cada um. E 3.400 para o primeiro colocado. Esse foi o acordo que os jogadores fizeram aí. Mais 10% estão preservados aí pela briga. E mais 3 mil reais não é brincadeira não, né, Renato? 3 mil reais é a premiação que vai levar. Quem levar também aquele belíssimo troféu de primeiro colocado aqui do nosso Poker Show super especial da cidade de Poços de Caldas.
Reta final do torneio, heads up final. O Silbert já está trincado ali de novo. Acaba puxando o pote. E os stacks estão bem equilibrados aí. Na verdade, vai ter que ter uma trombada aí para esses stacks irem para o meio da mesa, porque os blinds ainda dão aos jogadores um certo conforto. O Silbert agora tem 9 milhões, o Eduardo tem 5 milhões. Os comentários do pessoal que entrou lá no pokershow.tv.br, clicou na aba ao vivo, está assistindo ali, aproveitou, já deu aquele fale conosco com a gente. Enquanto abre aqui, Silbert tem As e 7, Eduardo com a ação, Eduardo deu mesa. Samuel Trindade soltando aquele vamos pro amigo dele. Daniel Borges, sou primo do Dudu, se ele ganhar vai comprar um carro sem ter carteira de motorista ainda. Vai, Dudu. Sensacional. E Samuel Trindade falando que vai ter música, Guilherme Calil. Aí sim, aí sim. Avisa lá que vai ter mais um churrasco em Contagem. Eu já aproveito para perguntar cadê os meus convites, que eles não chegaram, vocês devem estar com o meu telefone errado. Vamos Poké Mineiro, vamos Sierra, referência no estado e um dos melhores do país, Samuel Trindade, tem toda a razão. Matheus Augusto, acabei de sair de um heads up no 888, no Deep Stack, e estou me sentindo Silbert Albernaz. E estou sentindo que o Silbert Albernaz vai para o heads up também. Vamos UTG. O comentário aí do Matheus Augusto. São os comentários novos do pokershow.tv.br. Dudu tá metendo ficha ali no Silbert. Uma aposta de 600 mil fichas. E curiosamente, será que o Silbert vai dar mais um call? Vai pegar o Dudu com a mão no pote de biscoito de novo? E finalmente um blefe do Eduardo passa e o Dudu puxa um pote, o Eduardo puxa um pote aí. Essa é a realidade do jogador profissional de pôquer, que é mais ou menos o caso dos dois. Os dois, o Eduardo ainda é estudante, o Silvio trabalha no mercado formal também, mas nessa segunda eles estão trabalhando, cada um já garantiu aí mais de 15 mil reais e eles estão trabalhando. Calil, mas numa situação dessa aí, você tem aquele efeito psicológico da subida e da descida, né? O Eduardo chegou no heads up, como você bem disse, num prejuízo de 1-4, ele com 3 milhões, o Silbert com 12, agora eles estão empatados em ficha. O momento psicológico dele é superior ao do Silbert. Não que isso queira dizer grandes coisas, porque o Silbert está jogando muito bem a mesa final e até então está empatado em fichas, né? Mas pode-se dizer que complicou para o lado do Silbert aí, né? Tá pau a pau, mas complicou para o lado dele essa mesa final aí. Mas ele está metendo bala no Dudu. Dudu deu raise. O Silbert aumentou para 800 mil fichas, o Dudu deu raise para 300, o Silbert aumentou para 800 e vamos ao flop. Flop dama, dama e 2. O Eduardo era o agressor pré-flop, o Silbert o tribetou. O Eduardo aposta 600 mil fichas. Um potão gigante. Será que o Silbert vai dar mais um call no Eduardo? O Silbert está contando o ficha ali. Silbert dá raise para 1.400.000 fichas, hein? 600 mil foi a aposta do Eduardo, o Silbert aumenta para 1.400.000 fichas. Temos uma mãozona aí agora, hein?
Eduardo puxou as fichas. Quando ele puxa as fichas, ele garante pelo menos o call, né, Renato? E está pensando ali se vai aumentar de novo. Quer dizer, não faz sentido ele dar o call aí. Olha aí. E mandou um caminhão de ficha para o centro, hein? Eduardo dá raise para 2.500.000 fichas. Os dois jogadores estavam rigorosamente empatados no início da mão. E Eduardo puxa o pote com 9,5 off. Eduardo puxa o pote e agora consegue uma liderança expressiva, 9,6 milhões contra 5,2 milhões. Se o Renato que vinha falando aí a respeito de um melhor momento do Eduardo, que vinha em recuperação, agora sim esse momento está totalmente consolidado, né? E não era, realmente era mais um aceno do Ministério do Esporte em prol do pôquer, mais uma vitória do pôquer, mais um aceno da classe política aí, nos dizendo que o que a gente faz é absolutamente correto, é absolutamente legal e que tem mais é que ser regulamentado. Silbert e Eduardo, check, os dois. Vamos ver o Tani foi 1,5. Eduardo aposta 200.000 fichas. O Silbert deu call. E vamos ao River. River é 1,4. O Silbert deu check. O Eduardo está pensando ali se ele botar mais umas fichas, se ele consegue extrair mais com seu top pair. O Eduardo apostou 750.000 fichas, foi uma overbet, ele apostou mais do que o pote, e antes dele, ele separou as fichas, antes da ficha passar a linha, ele estava ali tentando levar as fichas, e na hora que ele terminou de separar, o Silver tirou e falou assim, call. Uma curiosidade, aí o Silver dá o call com 5, realmente fica difícil acreditar no Dudu depois que o Eduardo foi pego roubando tanto. E agora está oficialmente invertida a vantagem. Quando esse heads up começou, eram 11 milhões para o Silbert, 4 milhões para o Eduardo. E agora está oficialmente revertida a vantagem. O Eduardo está com 11 milhões e o Silbert está com um pouquinho menos do que 4 milhões. Renato está aqui, comentou aqui em off. Eu vou tomar a liberdade de falar o comentário do Renato aqui. Renato olhou assim, cara, botou a mão assim no queixo. Cara, esse Eduardo joga muito, hein, Calil? Menino novo desse jeito. E realmente não tem jeito, cara. É incontestável. É incontestável. O Eduardo joga muito mesmo. Sentou na mesa, acelerou o jogo, perdeu um tantão de ficha, não se deixou abalar, continuou descendo o braço e está aí com a grande vantagem no heads up contra um grande jogador, que é o Silbert. Silbert aposta 700 aí. Aposta grande, pode ter 1,3 milhões de fichas. O Alto tem duas pontas, hein? Ó, o in-call. Ó, o in-call. O Silbert está em boas condições de dobrar. O Eduardo precisa de uma das pontas. Ou um 9 ou um 4 para acabar com o torneio. Vamos ao River. O River é um 9. Eduardo elimina Silbert e temos um campeão para a etapa Poços de Caldas do Sierra Poker Experience. Parabéns, sensacional. Eduardo entrou como chip líder da mesa.
apanhou do baralho, apanhou ali um pouco dos adversários, tomou 2 sick calls, 2 calls inacreditáveis do Silbert, que jogou muito bem essa mesa, jogou muito bem, diga-se, uma mesa muito dura, e Eduardo é o grande campeão quando ele acerta um 9 no River, sensacional, espetacular, parabéns Eduardo Silva, é o grande campeão do Sierra Poker Experience, leva para casa mais de 18 mil reais. Vamos fazer as entrevistas aqui, começando pelo vice-campeão. Silbert, sensacional, cara. Velho, jogando contra um cara do nível do Eduardo, dá os 2 calls que você deu ali no começo do torneio, aquele de valete, o outro de as e 5, de as high no Eduardo, e pegar o malandro blefando de 9 high numa mão e 7 high na outra, que leitura, hein, cara? A alma dele estava aberta para você ali. Eu tava tranquilo, eu conheço o Eduardo, sei como que ele joga meio para frente, eu sabia que tem capacidade de fazer isso. Agora, na reta final, ele 5-betou light, que eu pensei em chovar, mas não tive peito para chovar, não, e ele acabou passando. Aí me passando de ficha, e acabou dobrando e levando o troféu de campeão. Mas 14 quilos não é ruim não, né? Não, sensacional, né? No campeonato, antes de jogar, a gente fez uma entrevista para você, falando que ia chegar na mesa final e cheguei, estamos aqui. Fala aí, Silbertê voltou! É uma grande verdade, eu tive com ele lá na entrada do torneio, no primeiro dia, eu descendo do ônibus, ele virou e falou assim, tô te entrevistando agora porque você vai me entrevistar lá na final. Não te entrevistei na mesa final, não te entrevistei no heads up, é muito mais do que isso. Parabéns, Silbert, sensacional. E aí eu chego para entrevistar esse malandro maior do jogo, Eduardo, que monstro, que semana de aniversário, malandro, quer dizer, virou supernova, arrumou um dinheiro no Cash Game, seu cavalo ganhou um dinheiro lá também para você no Cash Game, e agora você vai e arruma essa nota toda aqui, uma cravada espetacular, sensacional, hein, Dudu? Eu tenho nem que falar, não. Mesa final muito difícil. Jogar com o Silbert joga demais, bizarro mesmo. Me matou a mesa toda, até chegar no heads up, ganhou todo o spot de mim. Aí chegou, a gente conseguiu dar uma sorte no começo, na dobrada, depois consegui me levando. Mas foi muito bom, estou muito feliz. Dudu, o Renato olhou pra mim na sala de transmissão ali, cara, ele botou a mão no queixo e falou assim, você tá louco, velho, esse menino novo desse jeito, jogando esse poker todo que ele tá jogando. E, cara, surreal, como é que tá ajustado o game, hein, cara? É muito tempo estudando, correndo atrás, jogando, para chegar no momento desse saber o que fazer, né? Eu ainda acho que eu errei em algumas mãos e tal, mas isso é o de menos. Depois olhar que errou e tentar melhorar pro próximo. Sensacional, Dudu, meus parabéns, cara. A turma lá de Belo Horizonte estava torcendo loucamente para você. Eu estou acompanhando aqui os chats todos e a bagunça que estava ali. Meus parabéns, cara. Foi muito merecido, sem dúvida. Como teria sido merecido se caísse na mão de qualquer um dos 6 finais, mas a gente fica muito feliz de ver a vitória do estudo, a vitória da competência que vocês todos aqui mostraram nessa reta final. Muito obrigado pelos elogios. Eu quero agradecer a todo mundo também que compareceu. O Sierra fez o torneio, estrutura muito boa. E falar que o próximo estamos aí de novo. Agora vamos beber para comemorar, ué. Com certeza, agora está melhorando. Valeu. É isso aí, muito obrigado.